Olá, vamos para um bate-papo tenso, sério, complexo. Vamos. Para a maioria das pessoas que está dormindo, né, que está no sono, que está imersa nessa ilusão, nessa simulação que a gente vive, o corpo físico é o seu principal bem. É ele que nos diz que nós existimos, né, que nós estamos vivos, que o tempo está passando, que nós temos as experiências, que nós acumulamos os bens e nós fazemos tudo e interagimos com esse mundo material. Então, para essas pessoas, falar em morte é algo complicado. Porque ao mesmo tempo em que a mente se separa do corpo, né, se desconecta do corpo, ela, por outro lado, se identifica muito com o corpo. A morte do corpo físico, desse nosso computador biológico, é a morte da mente, é a morte do ego. E como a maioria não tem experiências que possam mostrar algo diferente disso, o medo, o terror, o pânico, o desespero, a angústia e várias ações que nós temos ao longo da vida são tomadas para lidar com a questão da morte. Isso na maioria das culturas humanas ao longo do tempo. Morte sempre foi uma questão complexa. Mas à medida que a gente começa a despertar, e à medida que a gente começa a vivenciar algumas coisas, nós precisamos ampliar esse conceito de morte. E nós precisamos também abordar essa questão por uma ótica diferente. Porque já não é mais compatível. O primeiro grande ponto assim, que gera uma mudança dentro da gente é quando nós temos uma experiência fora do corpo. Uma saída da consciência, uma projeção da consciência, um desdobramento, uma projeção astral. Que ocorre normalmente com todos nós não percebemos, mas quando nós percebemos ela é marcante, ou até, em alguns casos mais extremos, uma EQM, né? Uma experiência de quase morte. De pessoas que passaram 30 segundos, 1 minuto, dadas como mortas e retornam trazendo um conhecimento diferente. Então, a partir dessas duas vivências, né, a saída do corpo, apesar de que a saída do corpo pode ser traumática também, mas não tanto quanto uma EQM, nós construímos um conhecimento diferente, nós começamos a nos modificar em relação à questão morte. O grande ponto que deriva disso é que nós somos mais do que o corpo físico. Nós somos mais que o nosso computador biológico. E a primeira morte que nós temos é a morte desse corpo físico, que é o que assusta tanto as pessoas. Mas nós temos uma segunda morte, que é a morte do corpo energético. O corpo energético permeia o corpo físico, fica grudado nele, né? Neles estão os chakras, e aproximadamente 72 horas depois da morte do corpo biológico, o corpo de energia se dissolve. Então essa seria uma segunda morte. Normalmente não é chamada de segunda morte, mas mais tecnicamente a gente poderia, né, mais especificamente, na verdade, a gente poderia considerar uma segunda morte. Então, quando nós temos essas experiências de fora do corpo, nós percebemos que se o nosso corpo físico morrer, se o nosso corpo de energia se dissolver, nós continuamos existindo. E talvez a pior constatação de todas seja que nós continuamos existindo exatamente como nós somos aqui. Ninguém se modifica porque morre. Os medos continuam lá, os condicionamentos continuam lá, os prazeres, os sofrimentos, as alegrias, as tristezas, os apegos, tudo continua presente. Apenas não temos mais esse corpo físico pesado, denso.
E nós continuamos interagindo com outros seres da mesma forma como fazemos aqui. E se as nossas crenças continuarem fortes, se os nossos condicionamentos continuarem fortes, nós vivemos nesse corpo de energia, esse segundo corpo que nós temos, o terceiro, na verdade, porque corpo energético, né? Nós vivemos como vivemos aqui no planeta. Exatamente. Não muda nada. Então, se alguém busca um suicídio achando que vai abandonar essa Matrix, que vai abandonar essa simulação, que vai abandonar esse mundo sujo, frio e fedorento, não vai abandonar nada. Simplesmente vai deixar o corpo físico. E talvez ainda adquira mais traumas, mais problemas, porque não sabe lidar com essa questão de morte. Então, à medida que você desperta e que você começa a ter essas experiências, mesmo tênues, de projeção da consciência, de saída do corpo, você vai lentamente construindo essa ideia de que você não é seu corpo biológico. Existe mais alguma coisa além de você. E aí você começa a estudar, você começa a pesquisar, você pode entrar em N teorias, em N sistemas de crença mais limitantes do que antes, talvez até, né, que prendem você, que engessam você, ou você pode encontrar conhecimentos libertários realmente. Você pode chegar a crescer, a se expandir muito. Vai depender do que a sua consciência quer, de que experiência que ela está buscando e do quanto a sua mente colabora com o processo. Então essa questão, esse vídeo que eu trago, é que precisamos lidar com essa questão de morte de uma maneira diferente. Precisamos buscar mais conhecimentos, mais informações e essa expansão de consciência. As experiências de saída do corpo e de quase morte nos trazem esse conhecimento. Você sabe, você vivencia. Existe mais alguma coisa além desse corpo biológico que você continua. E inúmeras pessoas relatam isso. Minha grande referência a esse respeito é o Robert Monroe, americano. Tem 3 livros que ele lançou, estão no blog os 3 livros, é só pesquisar lá por Monroe, Robert Monroe, vocês vão encontrar os 3 livros. Um deles já não é mais editado, só em sebo ou talvez digital. Os outros 2, talvez você encontre. O bom é ler a trilogia para ver todo o processo e ver todo o conhecimento que eles põem nesses livros. E como orientação, tome cuidado com algumas crenças limitantes. Tome cuidado, que vão engessar você. Vai ser um acréscimo saudável, mas não vai satisfazer. Não vai satisfazer, porque as limitações que são impostas acabam incomodando a gente, acabam deixando um sentimento de que não está tudo muito bem assim, não está muito bem resolvido. A gente tem que ter alguma coisa a mais, mas às vezes a gente se engessa demais e não vamos adiante. Gratidão.